Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e mais uma vez começo com uma pergunta. Vocês já pararam para pensar o que é que pode matar uma democracia? A defesa da democracia é um dos valores unânimes nas sociedades políticas ocidentais atuais. Mesmo que essas sociedades ainda não tenham conquistado aquilo que elas desejam em termos de realização do ideal democrático, existe a defesa dessa forma de compor e governar, desse modo de conduzir o destino das sociedades. Ainda assim, essa é uma experiência muito nova e quase todas as democracias existentes elas surgem no século XX ou elas ressurgem no século XX após passar por experiências de totalitarismo ou autoritarismo. E por isso é importante pensar em como as democracias morrem, o que é que pode matar uma democracia. Aqui no Politeia, nós sempre temos o ponto de partida em um pensador político, então em alguma obra clássica do pensamento político. E eu vou pensar no que pode matar uma democracia a partir da obra de Montesquieu, O Espírito das Leis. E antes de começar, quem foi esse Montesquieu? Para quem não está familiarizado. Montesquieu, ele nasceu na França em 1689, faleceu em 1755, ele era parte da aristocracia francesa. Ele, na verdade, não era chamado de Montesquieu. Montesquieu era parte do título dele, ele era Barão de Montesquieu, e o nome verdadeiro dele era Charles-Louis de Secondat. Ele viveu em um momento em que havia uma ambição de explicar as leis e explicar a política, o comportamento humano no interior de sociedades que têm leis e política, segundo os princípios, os preceitos, os métodos das chamadas filosofia natural, das ciências da natureza, aquilo que hoje seria a física, a química, a matemática, a geologia e outras ciências duras. Havia uma ambição nesse período de pensar a sociedade, de explicar o funcionamento da sociedade com tanta certeza, com o mesmo grau de rigor científico que existia nessa filosofia natural. E isso leva a um método que vamos chamar aqui de método naturalista, da análise do comportamento humano. Então, primeiro, lembrem que Montesquieu, ao falar de democracia, ele estava a tratar de como ele achava que as coisas funcionavam. Ele não está fazendo nenhuma crítica e nem uma defesa da democracia. Ele está tentando explicar quais as condições para a manutenção da democracia e o que é que pode destruir uma democracia. Além disso, ele não tratou no Espírito das Leis só da democracia. Ele fez a mesma coisa com um governo hipotético aristocrático e com uma monarquia também, com um governo de um monarca também hipotético. Ele vai tratar dessas condições naturais de preservação ou então das condições para a destruição dessas três formas ou três princípios de governo. Além disso, antes de ir propriamente dito ao que é que mata a democracia, é necessário lembrar que para o Montesquieu a democracia ainda era a democracia da Grécia clássica, das cidades-estado da Grécia clássica. O nosso conceito de grandes democracias que contam com a participação de milhões de pessoas, é algo muito recente. E ainda no final do século XVIII, as pessoas imaginavam a democracia como algo adequado para pequenas comunidades. E foi por isso que o Montesquieu pensou na democracia como aquela democracia
que ainda possui uma praça pública, a qual as pessoas vão para discutir e decidir diretamente os assuntos da comunidade, ainda que elas possam contar com um Senado ou com representantes. Pois bem, ainda há nesse pensamento de Montesquieu uma participação direta e mais intensa dos eleitores, dos partícipes, dos membros de uma sociedade democrática ou de uma sociedade que funciona na sua política com base na democracia. Então levem em conta essa percepção de Montesquieu enquanto eu tratar aqui dessas causas da morte da democracia. Mas antes de falar da morte, vamos ver o que é que mantém a democracia viva. Qual é o princípio que anima uma democracia? Montesquieu diz que, como qualquer outro regime, governo, a democracia possui um princípio ativo, um princípio que dá ânimo. Qual seria esse? Bem, seria a virtude política, que para ele é o amor dos membros dessa democracia pela sua Constituição democrática. Isso significa o quê? Na prática, na descrição de Montesquieu de uma democracia? Significa que com esse amor, com esse fervor, essa paixão pela Constituição democrática, as pessoas vão passar por vários momentos na vida em que elas vão recusar algumas coisas, elas vão abrir mão de algumas coisas em nome do benefício da comunidade ou em nome da manutenção da Constituição democrática. Ou seja, esse amor vai levar a um autodomínio ou vai estar relacionado a um autodomínio do indivíduo que está na democracia, e esse autodomínio vai levar a uma preservação da democracia e ao bom funcionamento da democracia. Então, democracia e Montesquieu não tem essencialmente relação com vontade. A democracia em Montesquieu possui uma relação muito importante com a disciplina das paixões e apetites individuais. E aí está. Montesquieu diz, bem, essa disciplina não é natural, porque a maior parte das pessoas deseja satisfazer os próprios apetites, a maior parte das pessoas busca o objeto das suas paixões. Se essa atitude, se esse sentimento, se essa virtude política não é natural, como é que nós podemos garantir que a democracia continue? Como é que nós podemos criar entre as pessoas esse sentimento? Bem, ele diz, a educação é a chave. Você precisa educar, formar as pessoas no interior de uma democracia para entender que o benefício que eles têm ao renunciar àquilo que desejam segundo suas paixões naturais equivale ao bem de toda a comunidade. E esse bem de toda a comunidade equivale a um bem que é experimentado, que é gozado por todos os membros da comunidade. No fim das contas, o bem da comunidade corresponderia ao bem do indivíduo, ou ao menos ele deve ter essa percepção. E vejam, lembrem desse termo percepção, porque nós vamos agora tratar do primeiro fator, o primeiro evento, ou transformação, chamem como quiser, que pode destruir uma democracia, segundo Montesquieu. Isso, na verdade, é um estado de espírito. Ele chamou de o espírito de desigualdade. O que é isso? Bem, começa com a percepção no interior da democracia de uma desigualdade entre as pessoas. Então, se existem desigualdades extremas entre as pessoas, se elas percebem, mais uma vez, percepção, elas percebem essa desigualdade, elas vão entender que não existe uma coincidência ou uma equiparação de condições entre os participantes da democracia. Em si, o bem é supostamente geral, por que algumas pessoas têm muito mais poder ou riqueza do que outras pessoas?
Usando uma linguagem mais próxima do nosso discurso público, a ideia de Montesquieu parece ser a de que, quando as diferenças são muito grandes, não existe mais uma identificação entre as pessoas, entre os participantes da democracia. E quando não há essa identificação, quando nós não nos identificamos com o resto das pessoas, nós tendemos a buscar não o interesse do grupo, porque nós nem ao menos notamos que existe um grupo. Nós passamos a buscar os interesses próprios, os nossos interesses individuais. E aqui está, Montesquieu não nega a necessidade de interesses individuais, ou a busca por interesses individuais. Inclusive, em partes da obra, o comércio aparece como algo bastante positivo, capaz de trazer um melhor conforto, um melhor estado de vida, um maior grau de bem-estar de vida para as pessoas numa democracia, ou em outro também regime. Mas quando a percepção de desigualdade leva as pessoas a acreditarem que não existe esse patrimônio comum na democracia, por exemplo, o tesouro público, ou não existe um bem comum na democracia, elas passam a buscar unicamente o interesse individual segundo os seus apetites e paixões. E ele fala que, nesse caso, as pessoas já estão dominadas por um espírito de avareza, uma ambição desordenada, que é uma paixão desordenada. E que isso vai eventualmente levar a sociedade a um conflito pelos bens, ou pelos cargos, ou pelo poder na democracia. E nesse caos, a democracia morre, e ela pode, depois desse período de anarquia, ser substituída por um despotismo. Mas essa é só uma das hipóteses de morte da democracia em Montesquieu. Existe outra hipótese. E nessa outra hipótese não é a desigualdade que mata a democracia, ou melhor, não é a percepção de desigualdade que mata a democracia. É o desejo por uma igualdade extrema. Porque, vejam, Montesquieu não nega o fato de que, mesmo numa pequena democracia, numa cidade-estado, vão existir cargos, por exemplo, de juiz, ou de senador, ou magistrado, quaisquer outros cargos políticos relacionados ao exercício de autoridade. Ele também não nega que vão existir desigualdades mais propriamente sociais, como entre pai e mãe e os filhos, ou seja, a desigualdade no interior da família, e a desigualdade entre patrão e empregados. E é que está, o que é o espírito da extrema igualdade? É quando as pessoas não desejam apenas a igualdade que existe na Constituição democrática, a igualdade sob essa Constituição, que idealmente para Montesquieu é uma grande igualdade, um grande nível de igualdade. Elas desejam uma igualdade total, perfeita de fato. E a busca por essa igualdade total significa, trocando em miúdos, que todos desejam ser autoridade no interior da democracia. Não apenas um desejo de igualdade, por exemplo, entre aqueles que não são juízes e os juízes, os que decidem em última instância na sociedade. Ou o desejo de igualdade entre, de um lado, aqueles que não detêm um cargo de representante e os que são representantes. Por exemplo, no Senado, que Montesquieu admite ser possível. Não, esse é um desejo de igualdade que vai até mesmo no interior da família jogar pais e filhos uns contra os outros, ou jogar empregados contra o chefe. Então é um desejo que tem relação com algo muito mais amplo do que a política. É um estado de espírito que vai muito além da política. É uma ideia de que todos devem ser de fato, e não apenas sob a Constituição, iguais. E essa luta resultante desse desejo
por igualdade, ou seja, o espírito de extrema igualdade, também vai levar à anarquia, também vai levar à morte da democracia. E depois do estado de caos, de desordem, vai também aparecer um déspota, um tirano, que será alguém capaz de reimplantar uma ordem. Então, essa é a segunda hipótese de morte, de destruição da democracia, segundo o espírito das leis de Montesquieu. E vejam só, é importante lembrar aqui no final, essa é uma hipótese naturalista, dependente de um método naturalista. Aqui Montesquieu não descreveu nenhum evento específico que ele tenha presenciado, e sim o que seria decorrente daquilo que ele compreendeu como a natureza do ser humano. Pois bem, obviamente isso significa que essa não é uma descrição perfeita do que aconteceu com democracias históricas ou que pode acontecer ainda com democracias que existem. Mas é interessante pensar como nas democracias atuais o espírito de desigualdade ou o espírito de extrema desigualdade pode ou não estar em funcionamento, em ação. Seria interessante saber a opinião de vocês aqui nos comentários do vídeo. Além de deixar o comentário, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações e até o próximo. Tchau, tchau!